como é que vocês estão? Nós estamos aqui já no terceiro domingo do mês de julho. Estamos dando início a mais um EBD online do Departamento Infantil da Igreja Evangélica Batista El Shaddai. Que coisa boa, né, gente? Nós passamos aí 4 meses de quarentena, agora estamos saindo aos poucos, né? Mas com todas as precauções. No entanto, como a tia Rafa fez no domingo passado, a nossa EBD vai continuar online por enquanto, tá joia? Ninguém vem para EBD aqui na igreja, tudo online, e à medida do tempo, quando for liberando, a gente vai avisando aqui para vocês. Mas vamos ficar de pé? Fica de pé aí. Vai, faz uma ginástica, joga os braços, as pernas. Sei que ainda tá de pijama, nem escovou hoje, nem tomou banho ainda, né? Essa hora do dia, mas já tá assistindo a EBD. Vamos orar? Vamos lá? Junta as mãozinhas, fecha os olhos e vamos orar. Senhor Jesus, neste momento nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai amado, obrigado porque tu tem nos guardado de todas as coisas. Tem guardado a nossa família, tem guardado os nossos amigos. Teu Espírito Santo tem estado conosco. Nesta manhã, que eu possa aprender a tua palavra, que ela fique guardada no nosso coração, para no tempo certo ela dar fruto. Em nome de Jesus, amém. Amém, galera. Vamos lá louvar com a tia Thaís. Tia Thaís e junto com a tia Adelaide, ó, tia Adelaide aí com a tia Thaís louvando ao Senhor. Tenho certeza que estão morrendo de saudade dos professores aqui, porque os professores estão morrendo de saudade de vocês. A gente está querendo se encontrar, mas tudo no tempo certo. Vamos louvar o Senhor? Entendeu agora? Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido para morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria e que todo Israel a ele obedeceria. Quando eu dormi, uma voz então ouviu: Samuel. Deus te chama lá do céu. Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, ser profeta de Israel. Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus, Mas ele não sabia que o profeta seria e todo Israel a ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel. Deus te chama lá do céu. Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, ser profeta de Israel. Samuel. Olha aí, presta atenção nesse louvor. Esse louvor fala sobre Samuel. Samuel era uma criança quando Deus chamou ele e ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Assim deve ser na nossa vida.
a gente deve ouvir a voz de Deus, estar atento, prestar atenção, porque Deus quer falar com a gente. E quando Deus fala com a gente vai e obedece, cumpre tudo aquilo que Deus manda a gente fazer, cumprir com alegria, né, gente? Esse louvor também tem tudo a ver com o que a gente vai falar na nossa aula de hoje, porque fala sobre ouvir a voz de Deus e discernir, realmente saber se é a voz de Deus, se é a voz do amigo, se é a voz do homem. Vamos lá? Vamos agora para o momento da nossa história do dia. Bem, gente, vocês lembram, né, que a gente está falando sobre os dons do Espírito. Peraí, vocês já estão com a Bíblia na mão? Ainda não? Não. Vai lá, pega a Bíblia para a gente poder estudar lendo a Bíblia. A Bíblia é a arma do cristão, então você não pode estar sem a Bíblia. Vamos lá? Dá 5 segundos para você pegar a sua Bíblia. 5, 4, 3, 2, 1. Pegou? Beleza. Então vamos lá. Nós agora vamos ver a nossa última caixa de presente. Vocês lembram? Haviam 3 caixas, nós já abrimos 2 e agora nós vamos para a terceira. Vamos lá abrir a terceira caixa? Abriu. Olha que presente vai sair dessa caixa. O dom de discernir os espíritos. Vamos ver de novo? O dom de discernir os espíritos. Vocês lembram porque o dom está saindo das caixas de presente? Lembra que a tia falou? Porque o dom é um presente que Deus dá ao cristão. Deus presenteia o cristão com um dom, um atributo, um talento. Deus dá para que aquele cristão possa usar na edificação da igreja. Não é para se orgulhar, não é ficar vaidoso, porque se ficar assim, Deus vem e tira aquele dom. Mas a gente está estudando todos os dons e a Bíblia diz o quê? Que a gente deve buscar os dons. Você está estudando os dons e já deve também estar buscando, orando, pedindo a Deus que lhe dê de presente algum dom segundo a vontade dele. Não é isso? Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Vê aí na sua Bíblia, versículo 10. Está escrito assim: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia. Lembra que a gente já estudou esses 2 dons? A operação de maravilha e a outra profecia. E a outro o dom de discernir os espíritos. Esse é o nosso dom que vamos estudar hoje. O dom de discernir os espíritos, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O nosso versículo do dia está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Tem escrito assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Só até aí, vamos repetir? A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Esse versículo fala o quê? Que está sendo pedido a Deus um coração prudente para saber discernir, para saber exatamente quem é do bem, quem é do mal. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Vocês sabiam que esse dom de discernir os espíritos está no plural, porque nós temos três situações onde a gente precisa discernir qual é o espírito. Se a palavra vem do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, se é o espírito do homem, pois a Bíblia fala que nós somos formados corpo, alma e espírito,
ou se a palavra veio do espírito do inimigo, né? São 3 situações que a gente precisa discernir, a gente precisa estar atento para saber quem está falando. E esse é um dom vindo diretamente de Deus para o cristão. Veja só, vocês lembram da história de Eva? Eva estava lá no jardim do Éden, passeando, né, naquele jardim maravilhoso, mas de repente a serpente, chamou Eva para uma conversa. Quem era o espírito que estava falando através da serpente? Quem vocês acham que estava falando com Eva através da serpente? Isso mesmo, o espírito do inimigo. Quem estava ali induzindo Eva a pecar era Satanás. Mas Eva percebeu que aquele espírito que estava falando através da serpente era o espírito do inimigo? Não, ela não percebeu. Ela não discerniu que aquele não era o espírito de Deus, que sim era o espírito do inimigo. Então, quando o cristão tem esse espírito, esse dom dentro dele de discernir o espírito, ele vai ouvir e vai saber exatamente quem está falando, se é o espírito de Deus, se é o próprio homem que está falando ou se é o espírito do inimigo. Esse dom serve como uma proteção divina para a igreja, pois através dele as pessoas que estão na igreja, os membros, os pastores, podem estar atentos e saber se aquela palavra que foi falada vem de Deus ou vem do inimigo. Então esse dom ele protege a igreja, dá uma proteção divina à igreja. Mas nós também precisamos nos guardar das más influências. Vamos ver o que está escrito no livro de 1 João 4:1. Vamos lá abrir a Bíblia. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Vê o alerta que está sendo dado aqui através da Bíblia? Amados, não creiam em todo o espírito, mas provem se os espíritos são de Deus, porque já tem muitos profetas se levantado em todo o mundo. Naquela época, lá de Jesus, e depois que Jesus morreu, já existiam falsos profetas. E hoje, no nosso tempo, também existem os falsos profetas. Então, quando o cristão tem o dom de discernir os espíritos, ele vai saber identificar se aquele é um profeta que vem da parte de Deus e está falando a verdade ou se é um falso profeta. Pois a Bíblia fala que nós devemos nos guardar dos falsos profetas. Nós devemos nos guardar das más influências. Tia, como é que eu vou saber se é um falso profeta? Primeiro lugar, tem que falar em conformidade com a palavra. Se o que o profeta falou não está de acordo com a palavra, eu acho que aquele profeta falou uma coisa e na Bíblia tem escrito outra ao contrário. Então, essa palavra não veio da parte do Espírito Santo, né, gente? Viram aí que dom importante que a gente precisa buscar, precisa pedir a Deus para que Deus nos dê esse dom de discernimento, o dom de saber de que espírito está vindo aquela palavra, porque isso vai nos proteger, vai proteger a igreja do Senhor. Amém? Então hoje a gente aprendeu mais um dom. Só está faltando 2 dons sair aqui da nossa caixa de presente e a gente completa o nosso estudo dos dons. E depois a gente vai falar sobre o fruto do Espírito Santo.
E para encerrar a aula de hoje, eu quero mandar um abraço muito grande para todos vocês que estão assistindo, acompanhando as nossas aulas, aprendendo mais um pouco da Palavra de Deus. Todos os alunos da classe de 8 e 9 anos, todos os alunos da classe de 10 e 11 anos, todos os professores também que estão aí assistindo às nossas aulas online. Você que também não é daqui da igreja Shaddai, mas que acompanha as nossas aulas, um abraço para você. Você pode fazer, sabe o quê? Vê aí embaixo o endereço da igreja e vai lá. Se você não segue a página, segue a página da igreja, curta o nosso vídeo, porque aí a palavra é divulgada para todo mundo. Quando você curte aqui, o vídeo é compartilhado cada vez mais. Segue a gente lá no Instagram, certo? E acompanha a nossa EBD online. Manda uma fotinha pra gente, manda através das nossas redes sociais e nos marca. E agora a gente vai ficar com as fotos de todos que mandaram pra gente assistindo a EBD online. Um abraço pro Samuel, pra Mical, pro Gabriel, pra Júlia, todos vocês, pra Laurinha que assiste as duas aulas, pra o Anthony que assiste também as duas aulas. Eles têm 2 anos. O Antônio vai fazer 3 anos, mas eles já estão aprendendo sobre os dons. Então você, não marque bobeira não. Fique atento aí às lições para a gente encerrar esse estudo e depois a gente discutir e orar qual é o dom que você vai orar e pedir a Deus para Ele te dar. Um abraço, fique aí com as fotos dos nossos amiguinhos que mandaram para nós. Até domingo que vem, tchau, tchau!